Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma triste história que aconteceu nos campos de batalha na Bélgica. Antes de nós entrarmos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não se esqueça da promoção aqui do canal. Adquirindo a camisa comemorativa dos 200 mil inscritos no canal, você concorre a um pacote de viagens para os 80 anos do dia D na Normandia. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. A Primeira Guerra Mundial foi especialmente terrível para os soldados. 11 milhões de soldados morreram nas trincheiras daquele conflito. Foi a pior guerra para um soldado regular do exército. Mais do que a Segunda Guerra Mundial, que teve um número maior de vítimas, mas os soldados da Segunda Guerra Mundial, com exceções, não tiveram, no geral, a mesma vida difícil da Primeira Guerra Mundial para um soldado regular. As linhas de trincheiras que cortaram o mapa da Europa, opondo alemães e aliados, fez com que a vida desses soldados fosse realmente difícil. E o uso de armas terríveis como gás mostarda, metralhadoras, arame farpado, tornava tudo ainda mais complicado. Mas se existiu um lugar pior ainda para se estar nessa extensa linha de trincheiras, foi os campos dos Flanders, na Bélgica. Ali aconteceram batalhas gigantescas e que pouco serviram para o avanço de um ou de outro exército. Em especial, a Batalha de Passchendaele ceifou milhares, se não milhões, de vidas. Vamos dar uma olhada como era a vida nas trincheiras de Passchendaele. A Terceira Batalha de Ypres, também conhecida como Passchendaele, moldou as percepções da Primeira Guerra Mundial na frente ocidental. Lutada entre julho e novembro de 1917, onde ambos os lados sofreram pesadas baixas e enfrentaram condições terríveis, o nome Passchendaele tornou-se sinônimo de lama, sangue e futilidade. E serviu como um símbolo vívido da loucura e do massacre sem sentido na Primeira Guerra Mundial. Esta foi a terceira e mais longa batalha a ocorrer na cidade belga de Ypres, e foi reconhecidamente uma vitória dos aliados, mas alcançada com um custo enorme para um pedaço de terreno que seria desocupado no ano seguinte. Em 1917, já com 3 anos de uma guerra cruel, o general britânico Sir Douglas Haig planejou uma ofensiva para sair do saliente de Ypres, que os aliados ocupavam desde 1914. Dentro do linguajar militar, o saliente é talvez a posição mais difícil de defender, porque ela está aprofundada dentro do terreno inimigo, ou seja, ela tem 3 lados expostos, a direita, a esquerda e a frente. Então, defender um saliente é defender uma posição extremamente exposta. A ideia de Haig era um avanço para vencer a guerra. Ele planejava capturar o terreno alto ao redor de Ypres, bem como um importante entroncamento ferroviário a leste, e depois avançar sobre os portos ocupados pelos alemães na costa da Bélgica, ponto importante para a campanha dos submarinos alemães, os U-Boot. A batalha, no entanto, não conseguiu atingir os objetivos de Haig. Durou mais de 100 dias. Naquela época, os aliados avançaram apenas cerca de 8 quilômetros e perderam mais de 250 mil soldados. A batalha começou em 31 de julho de 1917, após um bombardeio de artilharia de 2 semanas. No primeiro dia, as forças britânicas e francesas obtiveram ganhos significativos em alguns setores. Com o passar do tempo, porém, começou a chover forte. A chuva dificultou o apoio da artilharia ao avanço aliado. O sistema defensivo alemão foi projetado para desgastar as forças atacantes, antes de empurrá-las para trás com poderosos contra-ataques. Tendo feito um avanço considerável e sem o apoio de artilharia eficaz, os aliados ficaram vulneráveis a esses contra-ataques
e perderam muito do território que haviam conquistado. A chuva que começou no primeiro dia de batalha transformou o campo onde os soldados lutavam. Esse campo de batalha havia sido agitado pelo bombardeio da artilharia aliada, destruindo as valas que funcionavam como sistema de drenagem e formando pequenas represas. A chuva continuou por 3 semanas. Os soldados lutavam contra a lama pesada e pegajosa que chegava até a cintura. Homens, cavalos, tanques e outros veículos literalmente se afundavam na lama. Era quase impossível manobrar artilharia para novas posições, e o reconhecimento aéreo, uma novidade naquele momento, foi prejudicado pela má visibilidade. Essa batalha é percebida como sangrenta e fútil. Os estágios iniciais e finais da batalha estão em grande parte dentro dessa imagem, mas em alguns momentos, no meio desses 100 dias, alguns estágios foram bem sucedidos e o terreno estava firme. Em setembro de 1917, por exemplo, o general Herbert Plumer substituiu o general Hubert Gall como comandante das tropas aliadas. Ele introduziu uma nova abordagem. Em vez de atacar com uma frente ampla e estabelecer objetivos ambiciosos dentro do sistema defensivo alemão, Plumer preferiu uma estratégia de morder e recuar e esperar o inimigo. Ele estabeleceu objetivos limitados, certificando-se de que o ataque estivesse sempre dentro do alcance do apoio da artilharia. Assim que atingiram seus objetivos, as tropas se preparavam então para os contra-ataques alemães. A nova abordagem foi ajudada pelas melhores condições climáticas em setembro. Melhor tempo significava mais artilharia e reconhecimento aéreo para apoiar o ataque. Embora continuassem a sofrer pesadas baixas, os aliados fizeram progressos significativos em lugares como Manning Road, Polygon Wood e Brodenside. Porém, a aldeia de Passchendaele e a colina de Passchendaele eram os objetivos na fase final da ofensiva. E como a chuva voltou em outubro e com a piora das condições e das tropas exaustas, Haig decidiu continuar a ofensiva para capturar o cume da colina de Passchendaele. Porém, as pesadas baixas e as condições terríveis desse combate acabaram encerrando a ofensiva. E Passchendaele ficou como nome para se referir à batalha como um todo. Os aliados sofreram mais de 250 mil baixas, soldados mortos, feridos ou desaparecidos. As baixas entre as forças alemãs também superaram a casa dos 200 mil homens. A Comissão de Sepulturas de Guerra, uma entidade não governamental que até hoje cuida das sepulturas e dos monumentos aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, soldados britânicos, aponta que mais de 76 mil soldados britânicos morreram durante a Terceira Batalha de Ypres em Passchendaele. E mais da metade deles não tem sepultura conhecida. Mas em meio a todo este horror da Batalha de Passchendaele, existiram ainda alguns momentos mais difíceis de serem vividos, como, por exemplo, o dia em que pai e filho morreram quase que ao mesmo tempo no mesmo campo de batalha. De todas as histórias pungentes e tristes que emergiram das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e especificamente das trincheiras de Passchendaele, poucas se comparam à de pai e filho, Harry e Ronald Moorhouse. O tenente-coronel Harry Moorhouse e seu filho, o capitão Ronald Wilkinson Moorhouse, da cidade de Wakefield, na Grã-Bretanha, serviram juntos no 4º Batalhão da King's Yorkshire Light Infantry, na França, desde 1915. Pai e filho se alistaram juntos e lutaram lado a lado nas trincheiras, protegendo um ao outro. Eles sobreviveram aos ataques de gás mostarda, foram feridos e receberam prêmios por bravura. Para os Moorhouses, a estrada que os levou a Passchendaele começou no início da guerra. Harry era um veterano da Guerra dos Boers, e na época do início da Primeira Guerra, seu filho Ronald estava trabalhando no Canadá, mas voltou para cumprir seu dever e se juntou ao pai no batalhão de Yorkshire. Nos 3 anos seguintes, eles estiveram em ação na França e na Bélgica, ganhando promoções por sua bravura e conquistando a admiração de seus homens. Ronald foi premiado com a Cruz Militar, enquanto Harry recebeu a Legião de Honra Francesa e a Distinguished Service Officer, a DSO.
Apesar de ambos terem sido feridos em ação, pai e filho insistiram em retornar às trincheiras o mais rápido possível. Mesmo quando Ronald foi brevemente afastado, eles de alguma forma conseguiram uma transferência de volta, mas no entanto nada poderia tê-los preparado para os horrores de Passchendaele. Quando a batalha começou, com um ataque violento dos britânicos às linhas alemãs, através de um bombardeio de 4,5 milhões de projéteis de 3.000 canhões da artilharia britânica, era como se tivessem aberto as portas do inferno. O terreno plano e as condições terríveis do clima apenas aumentaram a catástrofe. Um historiador à época descreveu que as chuvas pesadas mais infernais caíram e formaram um grande pântano, onde cada cratera de bomba era uma poça profunda. Era como um pequeno lago, cheio de água viscosa e cadáveres. Para tornar as coisas ainda mais perigosas, havia uma ameaça constante de snipers. E em uma carta profética para sua tia, Ronald escreveu: se você colocar a cabeça acima do parapeito, logo terá balas zunindo ao seu redor. Então, no dia 9 de outubro de 1917, Ronald Moorhouse liderava um grupo de homens através de um rio caudaloso, quando eles foram atacados por fogo pesado, e ele foi atingido. Gravemente ferido, arrastou-se para uma relativa segurança, e seu pai, que estava no quartel improvisado do batalhão, foi informado da situação de seu filho. Quando soube que seu filho havia caído, Harry saiu desesperado procurando ajuda. Correu através de buracos de granadas e do campo de batalha, que havia se transformado num pântano. Foi nesse momento que ele foi baleado por um sniper e morto quase instantaneamente. A essa altura, Ronald, que liderava a missão impossível, também já havia morrido. Ambos eram valentes e sempre cuidavam um do outro, e caíram basicamente no campo de batalha de Passchendaele. Susanna, a esposa de Harry e mãe de Ronald, recebeu alguns dias depois a notícia na casa da família em Yorkshire. Em menos de uma hora ela ficou viúva e perdeu o filho. Durante os serviços na Catedral de Wakefield, uma multidão compareceu para homenagear os dois bravos homens. Nenhum dos dois corpos foi recuperado. Provavelmente foram enterrados próximos ao local onde caíram e ali permaneceram num dos pequenos e inúmeros cemitérios ao redor de Ypres, nos campos dos Flanders. Hoje, o nome de pai e filho mortos estão em um memorial aos desaparecidos no cemitério de guerra de Tynecote, perto do campo de batalha de Passchendaele. E também estão inscritos no mural do Menin Gate, quando, todos os dias desde 1918, são homenageados em uma bela cerimônia, que acontece até hoje. Assim como Harry e Ronald morreram e seus corpos não foram localizados, ou seja, estão enterrados em algum lugar, em algum cemitério sem identificação, mais de 50.000 britânicos tiveram o mesmo destino nas batalhas que aconteceram em Ypres. E para isso foi erguido um monumento no portão de entrada da cidade de Ypres, o chamado Menin Gate, onde até hoje acontece uma cerimônia chamada The Last Post, que relembra estes soldados que estão caídos, mas não identificados. Nas paredes estão os nomes dos mais de 50.000 integrantes das forças britânicas, entre eles o nome de Harry e Ronald Moorhouse. Este é o Menin Gate, o portão de Menin. Aqui acontece uma cerimônia na cidade de Ypres, onde estamos, desde 1918. A cerimônia é em homenagem a mais de 50.000 militares britânicos que simplesmente desapareceram, não foram encontrados nas batalhas de Ypres. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito especial, essa cerimônia, a cerimônia The Last Post. Ela acontece desde 1918, todos os dias, às 20 horas, aqui em Ypres, na Bélgica. Ela acontece desde 1918, mas só foi interrompida em 1940, quando os alemães ocuparam Ypres. Mas no dia que os alemães foram embora de Ypres, em 1944, a cerimônia recomeçou e continua até hoje.
Além do portão de Menin, na entrada de Ypres, e da cerimônia de Last Post, visitar essa região nos leva, entre outros locais, ao campo de batalha de Passchendaele, aquele mesmo que durante um tempo foi todo rasgado pelas explosões de milhares de obuses, de canhões e bombas de artilharia. Hoje os campos são pacíficos, servem para a agricultura e ali existe um museu que relembra toda essa tragédia que aconteceu em Passchendaele, inclusive as trincheiras. Esse é um canhão Howitzer de 8 polegadas, muito utilizado aqui em Passchendaele, contra as trincheiras alemãs. Ele está aqui parado estrategicamente apontado para aquele lado, que era o lado das posições alemãs, aqui em Passchendaele. Essa região da Bélgica, a região dos Flandres, ficou famosa e marcada pelas batalhas que aconteceram aqui durante a Primeira Guerra Mundial. E ao entorno de Ypres e dessas outras pequenas cidades, aqui nos Flandres, existem dezenas de cemitérios de guerra relativos à Primeira Guerra Mundial. Trincheira sempre é apertada. Essa aqui está bem preservada, está um simulacro, mas foi feita esse simulacro e mantido no lugar original, onde a Batalha de Passchendaele aconteceu. Então, pode-se dizer que a gente está aqui numa trincheira legítima da Primeira Guerra Mundial, no pior campo de batalha dessa guerra, Passchendaele. Bom, aqui ao lado das trincheiras de Passchendaele a gente encerra essa visita. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, essa é uma das atrações do nosso roteiro, que a gente começa lá na Normandia, vimos para a Bélgica, da Bélgica voltamos à França, passamos por Waterloo, linha Maginot, Bastogne, Passchendaele, Batalha do Somme e as praias do dia D. Você pode se juntar a nós no próximo grupo. Caminhar por essa região da Bélgica é caminhar literalmente pela história. Pequenas, como a de Harry e Ronald, ou grandiosas, que envolvem todos os soldados que ali tombaram. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. E aproveite para participar da promoção dos 200 mil inscritos aqui no Viagem na História. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Não está imperdível a promoção? Corra e participe! E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!